Boa noite, igreja. Que alegria podermos estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus, dando continuidade a essa Semana Santa. Hoje nós estamos falando sobre as marcas de Cristo. E eu confesso a você que só ontem que eu usei o tema do sermonário dessa semana, irmãos. Eu não gosto muito de sermão pronto assim, mas Deus está conduzindo as coisas, espero eu. E eu confesso a vocês que eu estou sendo muito beneficiado de estar aqui com vocês. A maneira como vocês têm me recebido, o carinho da igreja, de terem paciência de me levar até o centro de Novo Hamburgo, né? E me buscar todos os dias. E a maneira como vocês têm me tratado também, eu agradeço a vocês desde já, por tanto carinho recebido aqui. Mas Deus tem trabalhado no meu coração durante essa semana e eu espero que a sua vida também não seja mais a mesma depois dessa semana que nós estamos aqui juntos. Porque, irmãos, até quando, né? Quantas mais semanas de oração precisaremos participar? Né? Que seja a última, amém? Que seja a última Semana Santa, a nós vivermos com Ele por toda a eternidade, amém? Que seja breve. E eu creio que falta pouco, irmãos. Creio nisso. Não posso cravar aqui, né? Porque tolo é o homem que marca a volta de Jesus, irmãos. Né? E não façam isso. Que quando continuarem marcando, aí que ele vai demorar mais para vir. No dia que ninguém esperar, ele vem. Né? Tem até uma teoria aí que já surgiu, que ano que vem, entre ano que vem e 27 vai ter alguma coisa. O pessoal fica aí, teoria dos 6.000 anos, né? Deixe acontecer, irmãos. Foquem em Cristo, né? Foquem no Evangelho e deixem as coisas acontecerem, porque Ele está no controle da história deste mundo. Não sou eu e nem você, é Ele que está no controle da história deste mundo. E na plenitude dos tempos, Ele vai voltar. Amém? Mas que seja breve, que seja breve. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento a sua palavra será aberta, Pai. Que todo homem seja lançado no pó desse chão. Que teu Espírito, Pai, venha possuir a cada um de nós aqui nesta noite. Tanto este homem miserável que vai falar, como também os teus filhos que irão ouvir, Pai. Nós necessitamos do Espírito Santo para ter discernimento espiritual, para ouvir a sua voz, para termos uma vida transformada, para termos uma conversão, Senhor. É o que nós necessitamos, de um novo coração, de uma nova mente. E nós não somos capazes de fazer isso por nós, Pai. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, pode o leopardo mudar as manchas, não podemos, Pai. Muito menos nós podemos mudar quem nós somos. Por isso nós confiamos no poder do Teu Espírito. Ele que é o Deus que vai nos recriar em novas criaturas semelhantes a Cristo Jesus. E esse é o pedido do nosso coração. Em nome dele, Pai, nós oramos, de Cristo Jesus. Amém. Bem, o assunto de hoje e até sexta-feira, nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, irmãos. Mas para entender a doutrina da salvação, nós precisamos entender aquilo que nos afetou, aquilo que nos infectou, aquilo que levou Deus a colocar em jogo o plano. E nós precisamos entender o porquê que Ele tem que agir de algumas formas, porquê age de determinadas maneiras. E durante hoje e até sexta-feira nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina da salvação. Mas para falar em doutrina da salvação, irmãos, para entendermos que eu e você precisamos participar e sermos alcançados ou tomarmos posse dos benefícios das marcas de Cristo, manifestada na cruz do Calvário, como nós vimos ontem, essas marcas se estendem a quantas pessoas? Independente do que, irmãos? De sexo, de classe social, de cor. As marcas de Cristo na cruz do Calvário, a sua graça, a fonte maravilhosa de vida a jorrar, ela é para todos, independente, é para todos. Mas para nós entendermos
e tomarmos posse dos benefícios da graça de Cristo, nós precisamos entender a nossa condição, quem nós somos diante de Deus, o que nós representamos diante da humanidade, qual é o nosso papel diante desse grande conflito. E sabe o que o pastor Amin Rodor menciona em seus estudos? Ele fala que eu e você, a única coisa que eu e você participamos dentro desse plano da redenção é com o nosso pecado. Nada mais e nada menos do que com o nosso pecado. Nada podemos fazer por nós mesmos para mudar a nossa condição, irmãos. E eu começo esse sermão contando essa história. A história de um menino que caminhava com o pai na cidade, e ao passarem ali por uma loja de animais, eles viram uma ave muito bonita, uma ave muito bela, mas que estava preso dentro de uma gaiola. E aquele menino sensível, ele então começa a insistir com o pai para que eles comprassem aquela ave para libertá-la, para livrá-la daquela gaiola. E a pessoa que estava vendendo disse assim, já vou adiantar para vocês que esse animal, essa ave, ela está acostumada a viver presa dentro da gaiola. Ela nasceu assim, nessa condição. E aquele filho continuou insistindo com o pai, e eles então compraram e levaram para casa, a fim de libertarem aquela ave. E eles pegaram então aquela ave na mão e soltaram a ave. E ela batia as asas e caía. Aí eles pegavam novamente aquela ave, lançavam ela no ar, ela batia as asas e caía. A um ponto de tanto tentarem, que aquela ave caiu no céu, do céu ferida, no chão ferida, e morreu. O que eles não sabiam é que para aquela ave ser liberta, ela precisava aprender o que, irmãos? A voar. Ela não sabia como voar, porque nasceu e viveu presa dentro de uma gaiola. Nós também, irmãos, o ser humano, os habitantes desse planeta, muitos de nós estamos dentro e presos, aprisionados, dentro da gaiola que se chama o pecado. E por mais que essa gaiola já esteja com a porta aberta e escancarada, para nós sairmos e voarmos aos braços de Cristo e nos encontrarmos com Ele, muitos de nós, muitos que estão aí fora, mesmo com esta porta aberta e escancarada, não saem, não voam, porque não sabem voar. E pode ser que, irmãos, até dentro da igreja, irmãos, cristãos batizados, continuam aprisionados dentro da gaiola do pecado e não sabem como se libertar. Há anos lutam contra um pecado, contra um defeito de caráter e não conseguem vencer. Sofrem, sentem o peso do pecado mesmo dentro da igreja. E quando, irmãos, sou convidado a fazer algumas semanas de oração, a gente percebe o quanto que o povo de Deus sofre e não consegue entender o que é necessário para ser livre e liberto por Cristo Jesus. Mesmo vivendo anos dentro da igreja, lendo a Bíblia, o espírito de profecia ainda não conseguem entender o que devem fazer para serem libertos do pecado. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, e nós faremos a leitura do versículo 9 ao 10. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Se você já leu Romanos, você sabe muito bem que Paulo, no capítulo 1, demonstra que os gentios são pecadores. Ele começa Romanos falando sobre isso, que a ira de Deus caiu sobre a humanidade, sobre todos. No capítulo 2 ele fala e enfatiza que os judeus
não são diferentes dos gentios, ou seja, todos são pecadores. E no capítulo 3, ele declara que todos nós estamos debaixo do pecado. E veja o que ele diz aqui no versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O primeiro passo para nós nos libertarmos desta gaiola que é o pecado, é de entendermos que todos nós somos o quê? Pecadores. E que todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, irmãos. Não há ninguém que pode se levantar e falar que é santo e justo e perfeito. Ou há alguém aqui? Todos nós, em nossa condição humana, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Contudo, irmãos, muitos na nossa cultura e na nossa sociedade de hoje tentam minimizar o pecado, ou tentam classificar o pecado. Quando o irmão adultera, o pecador. Terrível foi o seu pecado. E aí bate no irmão, critica o irmão, julga o irmão, mas aquele que julga é invejoso, é orgulhoso, fala mal dos outros. Existe diferença para Deus de um adúltero para um orgulhoso, irmãos? Não. O adúltero, infelizmente, o pecado dele foi o quê? Exposto, revelado, se tornou público. Mas o orgulho, a inveja, os ciúmes, a raiva, muitas das vezes nós fazemos o quê? Escondemos. E para Deus, irmãos, todos nós somos pecadores. Para Deus, todos nós carecemos da glória de Deus. Não há pecadinho e nem pecadão, irmãos. Tem até um hino, né? Quando a gente era pequenininho que cantava. Mas para Deus, tudo que diz respeito ou que vai contra a sua lei é pecado. Lógico, irmãos, que existem consequências de acordo com cada pecado, né? Alguém que mata vai ter uma consequência, alguém que estupra vai ter outra. Então, quanto à consequência, de fato há, mas em relação ao pecado, é tudo uma coisa só. E infelizmente hoje na sociedade, irmãos, olha ao ponto que nós estamos chegando. Eu não sei se tem alguém aqui da área de psicologia, mas já existem alguns estudos e teses de doutorado e mestrado que diz que aqueles que estupram não fazem porque querem, mas porque são doentes. Aqueles que abusam não fazem porque são maus, mas porque são doentes psicologicamente. Já ouviram falar sobre isso aí? Irmãos, espero que não chegue esse dia, mas se continuarmos vivendo nesse mundo, vamos chegar em uma situação que até isso será relativizado. Misericórdia. E às vezes eu fico pensando em casa, né? Se nós temos que chegar numa condição de Sodoma e de Gomorra, como é que era Sodoma e Gomorra, irmãos? Era tudo o quê? Livre, né? Era tudo. Tanto que quando nós vemos ali a história de Ló, o que acontece? Os homens queriam pegar os anjos para fazer o quê, irmãos? Quão terrível era o pecado. E infelizmente hoje, muitos de nós minimizamos o pecado. E quando nós nos deparamos com a história ali dos fariseus, que subestimavam o poder do pecado, e eles pensavam que poderiam vencer o poder do pecado, deixando de cometer o pecado I, A, E, o Y, o X, minimizando e não entendendo que há um vírus, há uma força, há um poder, há uma natureza dentro de nós que nos leva a cometer pecados.
Há uma condição, irmãos. E vocês sabiam que essa ideia tem entrado dentro da nossa igreja? Um dia o nosso presidente estava comentando que um pastor contou para ele que estava sentado dentro de uma igreja e ouviam dois irmãos conversando. E um chegou para o outro e falou assim: eu estou há uma semana sem pecar. Aí o irmão falou assim: nossa, que bênção. Estou uma semana sem comer açúcar. Vocês sabiam, irmãos, que essa teoria de que, deixando de cometer atos pecaminosos, nós nos tornamos santos e não somos mais pecadores? E esse era o pensamento dos fariseus, por isso que eles, irmãos, pensavam muito nas questões exteriores, nos atos, mas Deus falou para eles: vocês são como sepulcros, por dentro é o que, irmãos? Podre, sujo, imundo. E Ellen White, no Caminho a Cristo, ela fala que a educação, a cultura, o exercício da vontade, olha só, o esforço humano, embora tudo isso tenha a sua devida esfera de ação, mas no caso do poder do pecado, são impotentes, irmãos. Ninguém consegue deixar de ser pecador por meio de esforço humano, ou por meio de ler bastante, de ter conhecimento. Ela diz: poderão até levar um procedimento exterior correto, mas não podem mudar o quê? O coração. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Muito menos nós, irmãos, podemos mudar com os nossos esforços quem nós somos, o nosso coração. E ela continua dizendo: são incapazes de purificar as fontes da vida. E ela aqui dá a resposta: é preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E ela fala que esse poder é o quê? Esse poder é o quê, igreja? Cristo. Vocês estão vendo que desde sábado, tudo que nós estamos falando aponta para quem? Para Cristo. Irmãos, é Cristo, 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 Cristo e Cristo. Não há outro nome, não há outra solução, não há outro poder, não há outro caminho, é só por meio de Cristo. É por isso que quando nós lemos João capítulo 15, Jesus ele fala assim, permaneçam em quem? Como não pode um ramo produzir um fruto por si mesmo, assim vocês não podem produzir frutos se não estiverem ligados a quem? Amém. E aí quando nós lemos esse texto, a gente fala assim, está vendo? Jesus está falando para produzirmos frutos. Errado, irmãos. A única ordem de Deus nesse texto é: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Filho, que o seu esforço seja de estar aos meus pés, que o seu esforço seja de se relacionar comigo, em me conhecer, e naturalmente, o poder de dentro, pelo Espírito Santo, vai fazer com que você produza fruto. Você já passou aí fora, irmãos? Aqui tem muita árvore de quê? Frutífera. Na minha região é manga. Aqui é o quê? Laranja. Você já passou do lado de um pé de laranja e viu o pé de laranja assim, se contorcendo, se esforçando para produzir laranja? E por que nós, sabendo que não temos condição de mudar o nosso coração, ficamos nos esforçando para tentar mudar quem nós somos? Enquanto Cristo fala: filho, fica comigo, permanece conectado comigo, juntos, um só, assim como o galho é um com o tronco. Porque você não passa aí, irmãos, e fala assim, olha lá o galho da laranjeira, é assim? Olha lá o tronco da laranjeira.
quando você olha para a laranjeira que você fala, ali está uma laranjeira. E quando eu e você estivermos tão unidos com Cristo, tão conectados com Ele, tão unidos com Ele, que quando as pessoas olharem para nós vão dizer assim, nossa, olha lá um cristão. Olha lá um cristão. Então, irmãos, eu e você não podemos fazer nada no que diz respeito à nossa natureza, à nossa condição de pecadores. Mas então, o que é o pecado? O que é o pecado? Como ele se originou? Este teólogo, ele fala que ao olharmos para a condição humana atual, percebemos um transtorno enorme, uma patologia, que se estende e que é visível, tanto do ponto de coletivo, quanto do ponto individual. É um lutando para ser servido. É um lutando contra o outro para que o eu prevaleça. É uma luta, irmãos. E lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Todos, irmãos, todos nós pecamos. E eu convido você a abrir agora a Bíblia, no Gênesis, no capítulo 3. E nós veremos aqui a origem do pecado, irmãos. É um texto muito conhecido, nós já lemos, e nós vamos estudar juntos aqui o que fala esse texto. Aqui nós temos o relato da queda, dizendo que, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se da sua nudez. Irmãos, a pergunta que eu faço, em que momento Eva pecou? Quando comeu do fruto? Não, irmãos. Eva pecou quando duvidou do que Deus havia dito. Quando ela começou a pensar assim, será que realmente o que Deus falou é verdade? Será que esse fruto não pode me dar maior sabedoria e maior entendimento? Nesse momento, irmãos, foi nesse momento, quando ela decidiu dar ouvidos a Satanás e a duvidar da voz de Deus e a desprezar da palavra de Deus, foi aí, irmãos, que ela pecou. E o ato de pegar o fruto e de comer foi um resultado do seu pecado. Então, o que é pecado, irmãos? O que é pecado? E o pastor George Knight, ele fala muito sobre isso no livro Pecado e Salvação. Ele fala, Eva caiu quando colocou o amor por algo. Pecado é o amor, irmãos, a algo, a uma coisa, ou até em relação a uma pessoa.
Amor é quando nós colocamos, o pecado é o amor de forma errada, quando nós colocamos alguém ou uma coisa no lugar de quem? De Deus. Isso é pecado. E Eva colocou o eu dela, o desejo dela no lugar de Deus. E ele fala que ela pecou, irmãos, quando ela colocou o amor dela direcionado para a coisa errada. E ele comenta, é amar mais a criatura do que o Criador. Não faz diferença alguma se essa criatura é algo externo ou a própria pessoa. Amar algo ou alguém mais do que Deus é pecado. Pecado é mirar o amor no alvo errado, acompanhado de um estilo de vida que segue na direção dessa finalidade. É dizer, né? Eu sou o autor da minha vida, eu sou o dono do meu próprio destino, eu não preciso de Deus, eu que determino as minhas escolhas, eu que vou determinar o meu futuro. E é isso que o mundo prega hoje, irmãos. É o eu acima do quê? De tudo e até de Deus. O eu sendo como o centro. E isso é pecado, é você mirar e errar o alvo. É colocar o amor em outras coisas e não em Deus. Eva então pecou antes, irmãos, no seu consciente. E o ato de comer aquele fruto e aquela fruta foi o resultado do pecado. E qual foi o resultado, irmãos? O próprio texto de Gênesis nos fala. No versículo 8, aqui diz, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O primeiro resultado do pecado, alienação espiritual, irmãos. Se quebrou aquele vínculo que o homem tinha com Deus, aquela amizade, aquela intimidade que o homem tinha com Deus naquele momento foi quebrado. Tanto que quando eles ouviram a voz de Deus, eles ficaram com medo e se esconderam da face de Deus. Quebra-se um vínculo entre o homem e Deus, e agora se abre um abismo, irmãos, enorme entre o ser humano e a divindade. E o texto continua nos dizendo aqui o resultado. No versículo 9, mas o Senhor o chamou e perguntando, onde você está? E no versículo 10, o homem respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Versículo 12, aqui começa um outro resultado, a primeira briga de casal, irmãos. O que Adão fala? A mulher que tu me destes. Mas no fundo, ele estava culpando a quem, irmãos? A Deus. Foi você que me deu ela. A mulher que o Senhor criou. Foi ela, a culpa é dela. Então, além de quebrar esse vínculo com Deus, com a divindade, o pecado quebra o vínculo entre as pessoas. É por isso que mesmo convivendo um com o outro por 30, 40 anos, ainda é o quê? E mesmo uma mãe carregando o filho por 9 meses na barriga, tem a coragem de muitas das vezes descartar o próprio filho. Ou muitos pais que descartam os filhos em vida, irmãos, e que não amam os filhos em vida. Então esse é um dos resultados do pecado. Irmãos, pensem comigo, imaginem comigo. Como Deus vê, como Deus sente. Como Deus olha, como Deus enxerga este mundo de pecado. Deus sofre em ver
os seus filhos, um estuprando o outro, um batendo no outro, um passando a perna no outro. Agora imagina você como pai e como mãe vendo os seus filhos, um matando o outro, um roubando do outro. Qual seria o seu sentimento como pai e mãe ao ver os seus filhos nessa situação, irmãos? E Deus, por ser onisciente, Ele vê ao mesmo tempo e sente ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo agora com todos os seus filhos, irmãos. Quanta dor e quanto sofrimento Ele não sente, irmãos. E Ele está esperando, a igreja é dele, dar fim ao sofrimento dele, irmãos. Se nós não nos levantarmos, irmãos, se esta igreja não se levantar, irmãos, porque está na Bíblia, está aqui uma promessa, irmãos, ele só vai cumprir com a pregação do Evangelho por meio dos seus filhos, de seres humanos. Nós ficaremos aqui por mais quanto tempo, irmãos? Então esses são os resultados do pecado, alienação pessoal, porque aí então aqui continua, no versículo 3, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Sabe aquele filho que faz a arte, e aí ele coloca a culpa em quem? Não fui eu, foi? Já aconteceu entre vocês? Eu já culpei o meu irmão várias vezes, irmãos. Já fugi de umas lapadas. Alienação pessoal, a culpa não é minha, é de quem? Do outro. Ninguém gosta de mim, todo mundo não gosta de estar comigo, todo mundo briga comigo, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, nada dá certo porque... E nunca olha para quem? Não pega um espelho e olha o quê? Nós, seres humanos, irmãos, como pecadores, aprendemos a pegar o binóculo e ficar o quê? Olhando a vida do... E aí Deus fala, filho, vamos trocar, vou te dar um espelho e você me dá o seu binóculo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, a gente vê a nossa condição e não temos tempo para ficar olhando a vida dos outros. Esses são os resultados do pecado, irmãos. Todo pecado cometido desperta os ecos do pecado original. Tudo o que acontece hoje no mundo, que foi passado de Adão em geração irmãos, todos os resultados das desgraças do mundo, é tudo efeito daquele pecado lá no Éden. Quando o homem decidiu tirar Deus do trono e falar assim, sai daqui porque agora quem manda sou eu. Eu estou no controle da minha vida. Eu sou o capitão de mim mesmo. Eu não preciso do Senhor. Que audácia, né? Que ousadia. Que estupidez do ser humano. E muitos de nós temos a tendência de falar, por que Eva pecou? Por que Adão pecou? Se eu tivesse lá, será, irmãos? Então, todo pecado cometido, irmãos, desperta os ecos. Então, o pecado é um estado de rebelião. Eva cerrou o punho naquele dia lá no Jardim do Éden e falou assim, eu não quero saber mais de Deus. Eu sou a dona de mim mesmo. Eu amo mais a mim do que a Deus. E isso levou a um relacionamento quebrado, quebrou o relacionamento do homem com Deus. E isso levou a uma ação, o ato de cometer atos pecaminosos. E a gente acha, irmãos, que pecado são atos. Pecado é condição. Pecado é um poder, uma natureza, que foi gerado de Adão para os seus filhos e que está dentro de mim e de você. Irmãos,
quando o Espírito Santo for retirado da terra, nós sabemos pelo livro Grande Conflito. Aí vocês vão ver os resultados do que o ser humano é capaz de fazer. O que o monstro que há dentro de nós é capaz de fazer. E muitas das vezes, quando as coisas acontecem, a gente coloca a culpa no diabo. Mas não, irmãos. É a nossa condição. É o monstro que está aqui dentro que precisa morrer, ser esmagado, sufocado, todos os dias, pela presença de Cristo. E eu convido você a assistir um vídeo agora, antes de nós encerrarmos. E vocês vão entender um pouco aquilo que nós estamos querendo dizer essa noite. Presta atenção nesse vídeo aí. Consegue apagar essa luz? Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade. Eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo. Mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Irmãos, como não amá-lo?
Como não amar esse Deus, irmãos? E a gente muitas vezes vai levando a nossa vida sem Ele. Vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Vai achando que em algum momento, eu me volto para Deus e as coisas vão dar certo. Até quando, irmãos? E eu falo isso por mim, até quando vamos continuar negando a Cristo Jesus? Até quando vamos permanecer sendo só homens e mulheres formais e religiosos? Se a vida é uma pessoa, se só há vida conectado em Cristo Jesus, não há vida sem Ele, irmãos. Não há vida sem Cristo. Ou eu e você o conheçamos em espírito e verdade, ou eu e você vivemos uma vida única com Ele, a ponto de sermos um, ou nós morreremos, irmãos. Muito claro. Ainda que esteja respirando, sabe o que o seu corpo está fazendo para que você respire nesse momento? Células estão se multiplicando e morrendo. Irmãos, todos nós aqui estamos morrendo. E quando completamos um ano de vida, a gente está caminhando para onde, irmãos? Para a morte. Mas aquele que tem a Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Se eu pudesse rasgar o meu coração, irmãos, e entregar ele aos pés de Cristo, mas não consigo. Quão difícil é, irmãos, lutar com esse monstro que há dentro de mim. Mas eu creio no poder da cruz e de Cristo Jesus, amém, irmãos? O nosso esforço, o meu esforço, eu vinha falando com o Senhor Jesus isso no carro, enquanto vim aqui, Senhor. Quanto tempo desperdiçado com as coisas deste mundo, com filmes, séries, esportes, quando eu precisava estar só aos teus pés. O que eu mais preciso, o que você mais necessita é de Cristo, irmãos, de nada mais. Ellen White fala no livro Caminho a Cristo: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado, irmãos. Não vai ser placa de igreja, não vai ser o seu nome escrito no livro da vida que vai te salvar, irmãos, no livro da igreja. Tem um texto que Ellen White fala que muitos são enterrados vivos aqui dentro. Você entendeu? Porque aqui é um simbolismo de morrer e ressuscitar. E muitos são enterrados vivos aqui dentro, porque não tiveram o coração convertido. Misericórdia, irmãos. Nosso coração é ímpio e não podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E ela continua, irmãos, dizendo, nós lemos sobre isso, a educação, a cultura, o exercício, o esforço humano, nada vai conseguir nos mudar. É só Cristo. É só Cristo. É só Cristo. Por isso que o pastor Bulhão tem um livro que ele diz: conhecer Jesus é tudo, irmãos. É tudo. O que eu e você, que nós mais precisamos, não são de mais sermões, não são de mais semanas de oração, irmãos. Essas semanas não deveriam nem ser para nós, mas para quem? Para os de fora. Para os de fora. Nós precisamos mais de Cristo nesta igreja. E quando eu falo igreja, eu falo não da Vila Dil, mas eu, porque eu sou a igreja.
Então Deus está nos chamando, irmãos, de uma vez por todas, a abrirmos o coração a Ele, a deixar Ele entrar e conviver com Ele, até que Ele venha. Enquanto a Ana canta, eu vou convidar ela nesse momento a vir aqui na frente. De uma vez por todas, que você tome uma decisão hoje de entregar completamente o seu coração à pessoa de Cristo Jesus. Eu quero, irmãos, eu quero. Eu espero que você também. E se você sente esse desejo de conhecê-lo cada vez mais, esse desejo de ter um novo coração, de ser um com Ele, que enquanto a Ana cantar, você fala para Ele: Senhor, eu sou um pecador miserável. Fala para Ele, abre o coração para Ele, diga quem você é aí na mente. Eu convido você a fazer isso. Enquanto a Ana estiver cantando, fala para Deus quem realmente você é. Aquilo que nem a sua esposa e nem o seu esposo enxergam, porque você esconde muito bem aí dentro. E você sabe quem você é. Você sabe quem você é. E pede para Ele matar este eu aí. Pede para Ele para tomar o seu coração e colocar em você um espírito novo. Pede para Ele para colocar amor por Ele no seu coração e na sua mente. Porque, irmãos, é muito claro, está escrito: Cristo só virá quando os seus filhos manifestarem o caráter dele neste mundo. E é o que Ele espera. E é impossível manifestar o caráter dele se não o contemplarmos, se não vivermos com Ele, se não o conhecê-lo. Então esse é o meu convite, um apelo que eu faço a você nesta noite.